Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Andresa Carício. Hoje vamos conversar sobre propósito e tenho certeza que você vai sair edificado daqui. Se você não estiver inscrito no canal, se inscreve agora, coloca o sininho, deixa todos e pega o link dessa live e manda nos grupos do WhatsApp. Eu espero. Isso. Olha só, depois já escreve aqui embaixo nos comentários prosperidade, porque quando a gente se alinha com o nosso propósito, não tem outra coisa a não ser prosperar. Vamos para a mensagem? Primeiro de tudo, quero te falar algo que talvez você nunca tenha ouvido. Todos dizem, você já descobriu o seu propósito? Você sabe qual é o seu propósito? Não é verdade? Mas no fundo, o propósito ele não é uma descoberta. O propósito é uma submissão. Deus já te deu o propósito, ele está dentro de você. Muitas das vezes você sabe sim, mas você não se submete. Porque se submeter ao propósito significa ter fé, confiar e abrir mão de muita coisa, inclusive do teu sonho, para sonhar o sonho de Deus. E não é fácil, porque quando nós observamos o sonho que Deus tem para a gente, é muito superior àquilo que a gente imagina que conseguimos fazer. Você vê com Moisés. Ele diz que Moisés tem que libertar o povo e Moisés diz, como assim? Eu não sei nem falar. É porque sempre quando Deus ele dá um propósito, ele sabe exatamente que você tem sim capacidade de realizar. Só que a capacidade ela vem na caminhada. Nós não nascemos 100% prontos para absolutamente nada. Nós vamos nos preparando no caminho. E quando a gente percebe isso e aceita, se submete, aí a gente consegue fluir, prosperar e avançar. Então eu queria que você levasse já isso no coração, que o propósito não é uma descoberta, é uma submissão. Você aceita, se submete. E na história de Moisés, a gente percebe toda uma dinâmica para que ele cumprisse o propósito de libertar aquele povo. Ele cresce no Egito, diante dos reis, diante do rei. Ele depois comete um erro, ele mata e ele foge, mas depois Deus chama ele para voltar. E quando a gente lembra do que eu falei para você, que ele tinha que convencer um povo e também o faraó, que ele ia libertar todo aquele povo do Egito, ele diz assim, Senhor, eu não tenho facilidade para falar, eu não falo bem, meu irmão Arão fala, mas eu não falo. E você vê que Deus fala para ele, faz um questionamento, né? Quem deu os olhos, quem fez isso, quem fez aquilo. Só que Deus é tão maravilhoso que ele aceitou entregar uma parcela daquela função para Arão. Só que você percebe que a primeira vez quem fala é Arão, na segunda quem fala é Arão junto com Moisés, mas da terceira vez Moisés já fala sozinho. Você lembra disso na história? O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus sempre soube que Moisés tinha capacidade para fazer isso. É que Moisés, ele não sabia sua real identidade. Quando nós não sabemos a nossa real identidade, nós não conseguimos acreditar naquilo que é plano de Deus para a gente. Quando nós não sabemos quem somos, a gente acaba deixando a cadeira que é nossa, aquela posição que seria nossa por direito, para outra pessoa. Mas Deus sempre soube. O que aconteceu é que Moisés tinha perdido a sua identidade. Se você, por exemplo, se sentir que não é capaz de fazer algo, mas dentro de ti tem uma chama que diz que é para fazer, comece essa caminhada. Porque qual o problema de você fazer e não dar certo? Você vai ter uma experiência para contar, você vai amadurecer, você vai crescer. E eu percebo muito que as pessoas, elas pararam de sonhar. E quando você para de sonhar, você também para de viver. Você não consegue ter força, ânimo. E não é fácil realmente, porque às vezes as pessoas que são próximas a gente, elas são muito realistas. Elas olham muito o que está acontecendo
no dia a dia da gente. E pessoas muito realistas, elas não conseguem enxergar o futuro. Elas somente veem a realidade. Então, se ela não consegue enxergar o futuro, ela só vai conseguir enxergar quem você é agora no presente. E ela vai rejeitar qualquer possibilidade que você possa dizer que vai prosperar, que você vai crescer no futuro. Por quê? Porque ela não consegue enxergar isso. Então você, por exemplo, tem que acreditar agora, antes de ter acontecido realmente aquilo que você quer. Eu percebo muito, sabe, gente, que todos nós existem dentro da gente coisas, sentimentos que nos impedem. Para uns é medo, para outros é insegurança. Cada um tem um desafio interno. Mas o que é mais importante é a gente perceber que o que nos legitima para a próxima fase é exatamente eu ter saído vitorioso da fase atual. Você vê que Davi, ele, quando matou os ursos e os leões, ele se tornou legítimo para lutar com o gigante. Quando ele vence o gigante, ele se torna legítimo para ser rei. Cada vitória que ele tem torna ele legítimo para a próxima fase. Mas você vê que, mesmo tendo tido vitórias, cada fase vai trazer algo diferente. E ele precisa respeitar aquela fase, aquela estação, para não perder a oportunidade de, inclusive, se manter prosperando. Porque quando ele tinha que lutar, ele ficou no castelo. E isso trouxe uma grande tragédia para a vida dele. Ele mata uma pessoa, ele engravida a mulher, depois ele perde esse filho. E você vê todas as consequências, porque a lei da semeadura é fatal. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, o que eu queria que você compreendesse é que tudo aquilo que você tiver hoje são os recursos que você precisa para te legitimar para a próxima fase, mas vencendo a atual com os recursos que você tem. Não é com o que o outro tem, é com o que você tem. E às vezes a gente quer o recurso do outro. Mas isso é um perigo, porque nós corremos o risco de não sermos legitimados para a próxima fase, porque o recurso não era nosso. Então, é muito importante que a gente, a partir de hoje, a gente saiba que todos nós temos um propósito. Não é a melhor proposta, é o propósito. Mas lembrar também que nós precisamos nos submeter a ele e abrir mão daquilo que às vezes hoje parece importante, mas é passageiro, é superficial, não é o que verdadeiramente importa. Eu desejo que você que está me ouvindo, deixe o teu coração falar mais alto, tenha coragem para agir, pague o preço porque vale a pena. Escreve aqui de novo prosperidade, mande esse áudio para o máximo de pessoas que você puder e eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer, porque quando você se abre para a vida também se abre para você.